Olá! Hoje a gente vai mergulhar assim num conjunto bem interessante de textos e anotações sobre uma das metáforas, talvez a mais famosa, né, da filosofia, a alegoria da caverna de Platão, lá da República. Exato. É uma imagem poderosa, que está nesses materiais que a gente analisou. Temos aqui uns comentários filosóficos, umas análises mais pedagógicas, até umas leituras mais atuais, né? Isso. A nossa ideia aqui é pegar os pontos centrais desses materiais, sabe? Extrair o que eles dizem sobre conhecimento, realidade, essa busca pela verdade que o Platão coloca. Uma imagem que, como os textos mostram, ainda causa discussão, séculos depois. Com certeza. Bom, vamos lá. Certo, vamos então direto pro cenário da alegoria, que está bem descrito nos textos. Imagina um pessoal acorrentado, desde que nasceu mesmo, lá no fundo de uma caverna, escuro. Isso, e forçados a olhar só pra frente pra uma parede. Não dá pra virar o pescoço nem nada. Aí, atrás deles tem uma muretinha e atrás dessa mureta uma fogueira. E entre a fogueira e os prisioneiros, pessoas passando carregando uns objetos, estátuas, figuras de animais. E a luz da fogueira projeta as sombras desses objetos na parede que os prisioneiros veem. E aqui está o ponto crucial, né? Que as análises que a gente viu destacam bem. Para esses prisioneiros, as sombras e os ecos que eles ouvem lá de dentro Uhum, são a realidade. A única realidade que existe para eles. exatamente. É o mundo das aparências, né? O que o Platão vai chamar de mundo sensível. Eles dão nomes para as sombras, discutem qual vai passar. Um dos artigos que a gente leu faz até um paralelo interessante com hoje, né? Como a informação às vezes chega filtrada, criando umas percepções meio limitadas. É uma boa conexão. Mas voltando para a história, um dos prisioneiros é solto, libertado. E a saída, pelo que os textos descrevem, não é nada fácil, é dolorosa, confusa. Totalmente. A luz da fogueira primeiro, que já é mais forte que a escuridão total, e depois a luz do sol lá fora. Nossa, deve cegar na hora, causar dor mesmo. Ele precisa de um tempo para se adaptar, né? Exato. Essa adaptação gradual é a chave. As notas pedagógicas que a gente viu focam muito nisso. Primeiro, ele só consegue ver tipo os reflexos na água. Uhum. Depois, talvez à noite, ele olha para a lua, para as estrelas. De dia, ele consegue ver as coisas reais, as árvores, as pessoas, os objetos que causavam as sombras lá dentro. E por último, Por último, ele consegue olhar diretamente para o sol. O sol, na alegoria, é o símbolo máximo. Representa a ideia do bem, a verdade última, a fonte de todo conhecimento real. que está fora da caverna, né? No tal mundo das ideias. Isso. É tipo uma subida, uma ascensão da ignorância total lá do fundo da caverna até o entendimento filosófico à luz da verdade. E aí o que acontece quando cai a ficha? Quando ele entende essa realidade maior, Ele não se contenta em ficar lá fora sozinho. os textos filosóficos apontam para um sentimento de compaixão, sabe? Uma Ele responsabilidade, quer voltar. que é voltar para libertar os outros, contar o que ele descobriu. Só que o retorno, O retorno é trágico. É um ponto que todos os materiais que a gente viu ressaltam. Os olhos dele, que se acostumaram com a luz forte do sol, sim, não não se enxergam mais enxerga. direito na escuridão da caverna. Exato, ele fica desajeitado, tropeça. Não consegue mais jogar o jogo de adivinhar as sombras tão bem quanto antes. E os outros prisioneiros, Riem dele. Acham que ele ficou, sei lá, estragado pela viagem. Cego. e quando ele tenta explicar que as sombras não são reais, que existe um mundo lá fora, Pior ainda, a reação é de raiva, de hostilidade mesmo. Os textos são claros nisso. Eles acham que ele enlouqueceu. chegam a ameaçar de morte se ele tentar soltar alguém. Sim. O que ilustra bem essa resistência à mudança ao conhecimento. É o que um dos comentários chama de escravidão voluntária ou inconsciente. A pessoa defende as próprias correntes porque não sabe que está presa. Faz pensar muito na história do Sócrates, né? Mestre do Platão. Vários materiais mencionam isso. Sem dúvida, o paralelo é muito forte. Sócrates também foi condenado por tentar corromper a juventude, por questionar as crenças estabelecidas, por tentar tirar as pessoas das sombras, digamos. Então, no fundo, essa alegoria toda, segundo as leituras que a gente fez, é sobre o quê? Educação. Educação é um tema central, com certeza. Platão usa a história para dizer que educar não é só colocar informação na cabeça de alguém, como se fosse um recipiente vazio. Não é isso. Não. A capacidade de aprender, a visão da alma, já está lá. A educação seria a arte de virar a alma inteira, de redirecionar o foco Tirar o olhar das sombras e direcionar para a luz, para a verdade, para o bem, para as ideias. é uma conversão, um processo que envolve a pessoa toda. E os grilhões, né?
Uma interpretação que a gente viu sugere que são os desejos, os prazeres materiais. Aquilo que prende a nossa atenção para baixo, para o mundo sensível, para as aparências. Exatamente. Nossa, impressionante como uma história tão antiga, vista por esses ângulos diferentes nos materiais, continua tão relevante. Faz a gente pensar nas nossas próprias sombras, né? Muito relevante. Questionar aquilo que a gente aceita como real nunca é fácil. Contemporâneo. Pois é. No nosso mundo de hoje, com tanta informação, rede social, realidade virtual, quais seriam as novas sombras que talvez estejam moldando a nossa visão sem a gente perceber? E qual o preço ou a recompensa de tentar sair dessa nossa caverna particular? Fica aí a reflexão, né? Uma questão para a gente continuar mastigando.